Após a fundação do Partido Operário Social Democrata, eles seguiram juntos os dois grupos, agrupamentos, até que em 1905 a Rússia começou a sofrer os abalos de uma guerra que o czar movia contra o Japão na disputa pela Manchúria, né? E aí o czarismo sofreu inúmeras derrotas nesse processo, e os russos, com o esforço de guerra, sentiram a fome, sentiram, né, o peso, né, da autocracia, da ditadura czarista, e por fim eles decidiram, né, se opor ao czar. Em 1905, então, um protesto em frente ao Palácio de Inverno do czar em Moscou provocou a reação do czar, que mandou os cossacos, que eram oriundos, né, da Ucrânia, e era a tropa de proteção czarista, pessoal do czar, a disparar contra a multidão, mais de 1.000 pessoas que estavam reunidas nessa manifestação, e centenas delas foram baleadas, morreram, né, e fora as que ficaram feridas, no que ficou conhecido como Domingo Sangrento, né, em 1905. Esse episódio desencadeou uma revolta generalizada em todas as Rússias, ou em todos os lugares dominados pelo Império Russo, e começou a ser sentido, né, e um grande movimento se articulou. A bagunça, o caos, a tragédia, as mortes, os confrontos com as tropas czaristas e tudo levaram à desorganização da economia de uma maneira geral, e espontaneamente, de repente, nesse processo todo, em 1905, esse episódio ficou conhecido como Revolução de 1905, o chamado Análises Posteriores colocaram como o primeiro assalto ao czarismo, o ensaio geral para a revolução que viria em 1917, seria essa Revolução de 1905, foi. E aí, então, nesse momento histórico, surge espontaneamente um grupo de pessoas, né, ligadas aos camponeses, aos operários das fábricas, aos soldados, desertores, que não queriam lutar na guerra e que eram contra o czar. Eles se reuniram, elegeram em seus agrupamentos deputados e formaram associações chamadas comitês, que em russo a palavra significa soviet. Quer dizer, Comitê de Operários, Soldados e Camponeses. Pela primeira vez se organiza um agrupamento, né, de representação de 3 segmentos sociais que organizam a produção, distribuem os alimentos, fazem a segurança das ruas contra estupros e saques, garante a distribuição de energia, de gás, né, a liberação de gás, garante o funcionamento dos trens, dos transportes, né, para os alimentos e para as pessoas. Então, pela primeira vez, no meio do caos, o czar não conseguia governar, e aí esses comitês, os soviets, surgem. O maior ganho histórico, a maior aparição da história de uma força que protagonizou o processo de destruição aos poucos, no começo imediatamente, né, um assalto chamado, né, soviets. Então, o czar temeu que por diversas semanas essas mobilizações, essas jornadas revolucionárias chamadas assim, diversas semanas, educou as massas, que nenhum processo pacífico educa tanto quanto alguns dias de mobilização de rua. E aí esse povo percebeu a força que tinha. E aí o czar recuou de tal forma, temeu de tal forma ser banido do poder, que ele resolveu convocar pela primeira vez uma Duma. A Duma é o parlamento, né? Pela primeira vez se reuniu um agrupamento que podia, ser representativo de todas as camadas sociais das Rússias todas, né, lá em Moscou. Prometeu reforma agrária, prometeu democracia, prometeu uma constituição para nomear um primeiro-ministro, né, e ele governar, diminuindo assim o poder da autocracia. Mas foi um grande assalto à autocracia. Só claro que o czar estava prometendo, ele não vai cumprir as promessas que ele fez, porque ele era treiteiro, como todos os governantes, né, absolutistas, tiranos. Mentiu. E aí passou até o ano de 1907, aí rola a Constituição, não veio,
E aí, posteriormente, aí também em 1905, até 1907, surge pela primeira vez também na história da Rússia, é uma novidade além dos soviets, o Partido Cadete, que é esse partido significava o partido da burguesia. Pela primeira vez a burguesia surgiu, apareceu como classe organizada no partido político com um projeto. Enfraquecido, claro, porque não tinha histórico, né, de lutas, de uma tradição, né, de reivindicação, nem de elaboração teórica nenhuma ali na Rússia. E aí eles aparecem de qualquer forma, né, e começam as articulações com os outros agrupamentos. Evidentemente, né, mais próximo ao czar, eles eram constitucionalistas. Eram tipo assim, meio que vaselinas nesse sentido, né, eram cima do muro, né, mornos. E foi assim que surgiu, né, o Partido Cadete nesse processo aí. Em 1907, há uma reação, um reacionarismo toma conta, que se ordena que tudo seja retirado, todos os direitos, a democracia seja apagada, banida, e aí retorna-se à autocracia com todo o vigor, todo o rigor, perseguições, mortes, encarceramentos, torturas, exílios. Lenin foge do país, né, pela primeira vez ele é obrigado a ser banido, ele vai para a Finlândia, da Finlândia, né, ele vai para a Suíça. De lá ele fica observando até 1917 os acontecimentos, colhendo informações nas fronteiras, recebendo notícias, né, de emigrados que iam o tempo todo, ano a ano, mês a mês. Ele recebia essas notícias da Rússia para saber em que condições é que estavam. E aí, em 1912, o Partido Operário Social Democrata Russo, pela primeira vez, ele rompe cinde, né, com as duas facções em dois partidos autônomos. O Partido Menchevique se separa como Partido Operário Social Democrata Russo Menchevique e o Partido Operário Social Democrata Russo Bolchevique se separam, se tornam partidos inimigos, opostos, com programas próprios. Esse período, que vai de 1907 a 1912, é conhecido como uma reação czarista, né, de um reacionarismo, né, totalitário, e vai... eu esqueci o nome agora, mas tem um nome do principal algoz, o principal chefe da polícia secreta nessa época, Kornikopiana, parece que era o nome do cara. E aí, 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, e a Rússia e o czar, com o pan-eslavismo, estavam no centro desse episódio, do início da guerra. A Rússia praticamente provocou a guerra, porque é a Rússia que vai estar apoiando, né, o sentimento grão-eslavo, e o eslavismo lá da Sérvia, que provoca a criação de um grupo terrorista chamado Mão Negra, e é desse grupo eslavo que sai o assassino do herdeiro da Áustria-Hungria, o Francisco Ferdinando, que é assassinado, e aí todo o processo da Primeira Guerra estoura aí. Em 1915 para 1916, Lenin, já com a guerra começada, elabora o livro, que até hoje é um livro referência mundial para estudo, chamado Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, ou Última Etapa do Capitalismo. Uma análise sobre o imperialismo, suas características, a dinâmica, sobre a guerra, inclusive. Vários escritos, cartas ele faz sobre a guerra imperialista, né? E tentando orientar. Naquele momento a guerra se torna um acontecimento não somente em si, um acontecimento histórico em si que a gente estuda, né, e tudo, mas se torna por isso que a Primeira Guerra Mundial ela é de referência da história do início do século XX, ela inicia tudo no século XX. Inclusive a divisão do movimento operário mundial. Né? Os partidos socialistas, chamados assim marxistas, eles cindem-se, né, se dividem, porque uma parte se torna patriótica e o socialismo ele não é patriótico, ele é internacionalista. Todos os operários do mundo são irmãos, são considerados irmãos, e nenhum operário deve ser colocado como bucha de canhão diante do outro para um matar o outro, porque são interesses mórbidos, burgueses, capitalistas, de divisão territorial, comercial, de mercados que movem as guerras. E aí é essa análise que Lenin faz, e esse livro, Imperialismo, ilumina bastante.
E aí é o momento em que aqueles que são considerados verdadeiros marxistas se separam daqueles considerados revisionistas e traidores do marxismo, porque se tornam chauvinistas, né, patriotas chauvinistas, apoiando a guerra de operário contra operário, né, operário francês contra operário alemão, contra operário britânico, etc, etc. E aí é por isso que nesse processo todo, no finalzinho da guerra, nesse período aí, começa a discutir qual seria o novo nome dos que se chamava Partido Operário Social Democrata, que era comum a todos, já que os sociais-democratas se tornaram favoráveis às guerras imperialistas. Né? Aí é que alguém vai lá no manifesto do programa de Gotha, uma carta que Marx fez, né, criticando o programa de Gotha, né, e que ele disse que ele achava que o nome do Partido Operário Verdadeiro deveria se chamar Partido Comunista, partido que pleiteasse uma sociedade futura que idealizasse, né, o comunismo. E aí é que Lenin propõe isso, e após a guerra, os partidos considerados fiéis aos princípios marxistas se tornam partidos comunistas, e os outros, ou partidos dos trabalhadores, e os outros partidos se tornam partidos social-democratas. Até hoje existem essas duas vertentes, os reformistas sociais-democratas e os comunistas revolucionários. Tudo isso fruto desse período, né, histórico aí. E a Rússia é reflexo disso. A guerra acontece em 1917, a Rússia se retira porque a Revolução, né, ela acontece em duas etapas. Em fevereiro de 1917, os mencheviques assaltam o poder, o czar renuncia, com medo de um movimento semelhante ao de 1905, e coloca o príncipe Lvov, parente dele, como herdeiro direto, junto à Duma, e promete uma constituição de fato, que nunca vem também. Aí o Lvov renuncia, né, o governo abdica dessa pretensão, né, de ser substituto do czar, e o governo provisório se forma sob a liderança de Kerensky, né, que era um menchevique. E junto com os social-revolucionários formam uma aliança burguesa, pequeno-burguesa, e passam, né, junto com a burguesia dos cadetes, a governar a Rússia e mantém a Rússia na guerra. Lenin volta do exílio em abril e começa a elaborar uma análise em que ele diz que existia uma dualidade de poderes, né, porque nesse processo revolucionário de fevereiro, em que as forças sociais, os trabalhadores, os operários, os camponeses e soldados foram para as ruas contra a guerra, novamente, né, para tirar a Rússia da guerra, que esse pessoal reorganizou os soviets. Então que os soviets, que era dominado pelos mencheviques, eles mantinham a Rússia, queriam que a Rússia saísse da guerra, queriam a paz, né, e os mencheviques que controlavam os soviets queriam manter a Rússia na guerra por um acordo secreto. Foi uma carta secreta, foi revelada, ninguém sabe se é verdadeira ou se era fake, uma coisa falsificada, que denunciava o compromisso dos mencheviques em manter a Rússia na guerra até o fim, do lado da Entente. Aí os russos, quando tomaram conhecimento disso pelos jornais, se revoltaram, né, e começaram a ouvir mais os bolcheviques. Lenin, então, lança o livro Teses de Abril, em que ele fala que existe uma dualidade de poderes, onde ele fala que a terra deveria ser distribuída imediatamente em reforma agrária e que a paz deveria ser feita em separado e que pão deveria ser feito, distribuído para todo mundo. Então, o lema das Teses de Abril era justamente paz, terra, pão e todo o poder aos soviets, que o poder fosse retirado dos mencheviques, que era contraditório, dominar os soviets e manter a guerra, e todo o poder aos soviets com a paz. E aí foi que os bolcheviques começaram a ter apoio da massa. Em agosto eles começaram a trocar tiros nas ruas com os bolcheviques e mencheviques lutando de armas uns contra os outros. Em outubro começam as mobilizações de rua dos bolcheviques, o operariado toma as ruas, o Palácio de Inverno, os mencheviques estão reunidos no governo provisório no Palácio de Inverno, o palácio é tomado, e aí invadido pelos bolcheviques, eles são feitos prisioneiros, Kerensky consegue escapar, vestido de mulher, vai para a fronteira, e aí imediatamente há o decreto da reforma agrária. Lenin emite o decreto da reforma agrária, declara criada o socialismo implantado, a República Socialista na Rússia, e pela primeira vez, né, ele solicita um acordo em secreto com a Alemanha para poder fazer uma paz em separado. E aí estabelece a paz, distribui terra e pão aos camponeses, promete
e cumpre o que prometeu, né? E a paz chamada de Brest-Litovsk, uma cidadezinha, Brest-Litovsk, é feita esse acordo para a retirada da Rússia da guerra. Mas a Rússia saindo da guerra, os imperialistas percebem o erro que tinham cometido, deixando a Rússia livre para elaborar um tipo de sistema totalmente diferente daqueles que estavam em guerra. O sistema capitalista estava em guerra um com o outro. Aí eles tiveram que fazer a paz imediatamente em 1918, claro, com a ajuda dos Estados Unidos, e aí se voltaram a financiar um exército para derrubar os comunistas do poder, né, o Lenin e o Partido Bolchevique. Começa uma guerra civil que vai de 1918 até 1922, formado por Trotsky com o Exército Vermelho, e o Exército Vermelho contra o Exército Branco, financiado pelas potências imperialistas do pós-Primeira Guerra. E aí, em 1922, os vermelhos ganham a guerra, os brancos são derrotados, e aí os imperialistas têm que aceitar que existe agora um novo tipo de país, com um poder operário dirigido por camponeses, operários e soldados, né, na história. Os planos econômicos que foram colocados em vigor nesse período, o comunismo de guerra, que foi uma loucura, um tipo de anarquismo que foi de 1918 até 1922, quando termina a guerra, por isso que é chamado de a guerra civil, né, de russos contra russos, os vermelhos contra os brancos. E em 1924 é lançado, já é elaborado, entre 1923 para 1924, é lançado o chamado Plano Econômico NEP, Nova Política Econômica, que era chamado por Lenin de um passo em frente e dois atrás, que era justamente, né, fazer concessões capitalistas dentro do socialismo, voltar a funcionar bancos, circular dinheiro, ter economia de mercado, ter salários diferenciados, né, ter propriedade privada relativamente, né, assim, restrita em alguns casos. E aí começou-se uma acumulação capitalista dentro do Estado socialista para poder salvar a economia. Milhões de pessoas morreram de fome entre 1918 e 1922 na Guerra Civil, e isso foi tributado à insistência dos comunistas de ficarem no poder. Então diz que eles são culpados por isso, né? Mas foi um ataque também das forças externas conjugadas com as forças da reação. O Czar foi assassinado junto com toda a sua família por determinação do Partido Bolchevique, para poder não voltar, né, ao antigo regime. E, por fim, a Revolução se consolidou nesse período aí. O que se vê depois é que Lenin vai sofrer um atentado, a bala, e isso causa nele sequelas, ele tem 2 derrames, uma isquemia, e aí ele fica inutilizado durante alguns anos. Em 1924 ele morre. 2 grandes líderes do partido bolchevique começam a disputar o poder, Trotsky e Stalin. Stalin defendia, num debate maior, que o socialismo podia ser construído isolado num país só, e Trotsky achava que não, que deveria ser expandida a revolução, que deveria preparar exércitos para invadir outros países, para poder garantir a existência do socialismo, era preciso acabar com os inimigos externos. E Stalin vence o debate, né, com a eleição majoritária, né, junto à organização partidária. Trotsky continua numa oposição, junta-se com Alexandra Kollontai, uma revolucionária feminista, comunista, que defende uma oposição operária ao poder soviético. Nesse momento, né, a oposição operária é declarada ilegal, né, não se tolera a oposição operária aos operários que estão no poder. E aí Lenin é banido do partido, Trotsky é banido do partido e continua insistindo em suas teses fora do partido, contrariando a organização do partido, que diz que não se permite, depois de decidido, nenhum tipo de divergência. E aí ele é expulso, por fim, em 1930, da União Soviética, que foi fundada em 1922, né? E aí ele vai embora para os Estados Unidos, fica um tempo nos Estados Unidos, depois vai para o México, onde ele é, por fim, assassinado em 1941. 1940 para 1941. A década de 30 é a década da coletivização forçada da agricultura. Os campos são considerados agora do Estado ou de cooperativas, não pode mais existir fazendeiros com terra, os kulaks, chamados assim. É um processo bastante violento que acaba vitimando milhares, alguns falam milhões de camponeses chamados ricos, considerados ricos.
Então, é nesse momento, né, que a União Soviética ganha fama, né, de ser totalitária, né, com Stalin. Muitos que se opõem a Stalin nesse momento histórico, na década de 30, depois do assassinato do prefeito de Leningrado, Kirov, que era amigo de Stalin, ele desencadeia uma investigação que vai gerar a acusação a vários membros do partido, inclusive históricos amigos de Lenin, Zinoviev, Kamenev, entre outros, que são aprisionados, né, e executados. No finalzinho da década de 30, um grande revolucionário e membro do partido, que Bukharin, né, teórico, amado por Lenin, que era um dos caras mais jovens na época de Lenin, com promissor teórico, foi considerado um cara de direita do partido e aprisionado, torturado e também executado. Então, quer dizer, começa um processo, né, de limpeza no partido, chama os grandes expurgos do partido, na década de 30. Começa a Guerra Mundial, 39, e aí a Stalin tem uma participação nisso por conta do pacto de não agressão com a União Soviética, com a Alemanha e a União Soviética, por conta talvez de uma estratégia, né, para ganhar tempo e conseguir se preparar para uma futura invasão que ele sabia que haveria. Em 1941, a União Soviética é invadida, e aí nesse processo todo começa a chamada Grande Guerra Patriótica, né, que é conhecida pela história deles lá como Grande Guerra Patriótica. Stalin se agiganta, né, mesmo com todos os defeitos e críticas dos períodos anteriores, lidera a resistência aos nazistas, consegue colocar, né, o Zhukov, o general Zhukov, à frente, né, das tropas, como comandante marechal de campo geral, e ele consegue, por fim, reagir a partir da Batalha de Stalingrado, né, contra a Alemanha, e há uma rendição de todas as tropas alemãs na Rússia, que são humilhados, desfilam envergonhados e maltrapilhos diante da Praça Vermelha. É um episódio jogando as armas no chão, um episódio de humilhação que foi filmado e transmitido depois, divulgado essas filmagens, né, em diversos lugares da Europa. O filme chegou. E então a União Soviética se agiganta como uma grande vencedora da Segunda Guerra Mundial. Quem chega em Berlim e força o suicídio de Hitler e toda a sua trupe ali debaixo do bunker de Berlim é justamente o Exército Vermelho. Stalin dá a ordem para que até o dia 1º de maio eles consigam tomar o Reichstag, que é o parlamento alemão. No dia 1º de maio eles fixam a bandeira soviética em cima do parlamento alemão. E aí é um momento de triunfo dos soviéticos a nível internacional. Depois nós vamos perceber a morte de Stalin em 1953, a cisão do movimento comunista internacional a partir de 1948, quando Tito, o general Josip Broz Tito, da Iugoslávia, se opõe a Stalin, quando Stalin proíbe eles de receberem a ajuda do Plano Marshall, e eles recebem. Eles, né, rompem a orientação de Stalin. Stalin manda uma carta para ele e não reage, nem invade a Iugoslávia, não faz nada violento do tipo assim, para um cara que foi considerado um grande ditador. Coisa que Khrushchev vai fazer com a Hungria ao acusar Stalin de ser ditador e ele de ser democrata. Quando a Hungria faz a mesma coisa em 1956, Stalin já estava morto. O Khrushchev, que acusava Stalin de ser ditador e que não invadiu a Iugoslávia, vai e invade a Hungria. Então são algumas situações, né, que acontecem. Em 1949 está acontecendo também a Revolução Chinesa. Os chineses chegam ao poder, né, o Partido Comunista Chinês, e cria a República Popular da China. A União Soviética sai do isolamento na Segunda Guerra Mundial, com 7 países europeus sob a bandeira socialista, né, todos socialistas, mais a China, mais a Coreia, mais o Vietnã do Sul, a Coreia do Norte, aliás, o Vietnã do Norte, né? E aí nós temos uma configuração internacional, né, que vai começar a crescer e vai chegar um momento em que a humanidade vai respirar, tipo assim, 1/3 da humanidade, quase metade, um pouco mais de 1/3, vai respirar sob céus socialistas na história da humanidade. É um momento que o capitalismo realmente teme, a Guerra Fria vai vir para acabar com esse dilema, não é isso? Então, aqui começa, né, uma nova etapa da história. Mas depois a gente passa para frente. A Revolução Russa, então, constitui-se um dos eventos mais importantes do século XX e que marca a história do pensamento, da prática, do movimento operário, dos partidos
e do avanço da democracia. Tem influência, inclusive, né, no estabelecimento de direitos trabalhistas no Ocidente, né, os direitos que os trabalhadores soviéticos vão adquirir, as jornadas reduzidas de 8 horas, de 6 horas de trabalho, vão ser copiadas no Ocidente, porque a União Soviética, né, fez isso, amedrontou o mundo capitalista. Aí o sindicalismo, né, avançou no mundo capitalista por conta da pressão da existência de um Estado comunista. O direito feminino, além da Primeira Guerra Mundial, foi ampliado em função das mulheres terem conseguido galgar pela primeira vez na história da humanidade cargos públicos. Foi na União Soviética, não foi em lugar nenhum antes. Aí muitos países começaram a copiar isso também, para dizer assim, não é só lá no comunismo que a mulher tem direito, não. Não é só lá no comunismo que o trabalhador tem direito, não. Não é só lá no comunismo que, né, existem eleições para o parlamento e tudo. Aí começou a ter direitos expansivos. Por isso que escritores, alguns pensadores dizem que a liberdade no mundo capitalista é uma liberdade concedida. Ela não é uma liberdade de direito e de princípios. Ela foi concedida por temor ao comunismo. Só que hoje o comunismo não existe mais, né? Então nós estamos vivendo um dilema histórico na atualidade de ameaça àquilo que foi concedido. Então se diz que direito é uma coisa que se vigia. Quem mexeu no meu queijo? Se você não protege, você perde, né? Então esse é um momento, né, de reflexão, que é preciso também que se diga o seguinte: o socialismo, depois a gente vai ver a história do socialismo real, como ele evoluiu e como ele definhou. Hoje não existe um sistema socialista. Esse sistema foi criado porque tinha um grande sol, que era a União Soviética, né, que era a Rússia, que depois juntaram-se 18 repúblicas, países independentes que se constituíram parte integrante da União das Repúblicas, no plural. Então cada república é um país. Socialistas soviéticas, 18 repúblicas, mais a Rússia, e depois mais 7 países da Europa do Leste, e depois a China, e depois Cuba. Então essa amplitude, né, de países gerou o que se chamou sistema socialista, que hoje em dia, a partir de 1991, deixou de existir. Hoje não existe mais sistema socialista. Existem países socialistas, ideias socialistas, partidos comunistas ou socialistas, mas não sistema. É preciso que se entenda isso. Então não existe mais o risco do comunismo, o risco do socialismo, porque ele não é mais sistêmico. Entendam isso. É como se fosse uma teia de aranha, né? Um concentro e ela toda cruzada. Isso é um sistema, um complexo. Isso não existe mais, essa articulação de países. Então são países isolados, que se dizem, alguns até com dúvida, né? Tipo China, né? Vietnã, Cuba, que está num processo de isolamento.